Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 30 segundos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 21 de março de 2022. E vamos ao destaque do dia: energia limpa e renovável. O governo lança medidas para estimular produção de biogás e biometano. E o presidente Jair Bolsonaro afirma que o Brasil tem grande capacidade de produção desses novos combustíveis. Em pouco tempo, podemos ter no Brasil o equivalente a 4 vezes aquilo que recebemos da Bolívia em gás. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Hoje é dia da Síndrome de Down. E acesso de pessoas com deficiência a serviços públicos vai ficar mais fácil. Gabriela Noronha. Com a criação de um cadastro nacional e um certificado de pessoas com deficiência, essas pessoas devem enfrentar menos burocracias. Eu volto daqui a pouco com mais informações. Ações para desenvolver o turismo náutico, o de natureza e o rural. Nós vamos conversar ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil com o ministro do Turismo, Gilson Machado, sobre os programas para estimular o setor e gerar empregos. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Com uma imensa costa marítima e milhares de rios e lagos, o Brasil tem forte potencial para o turismo náutico. E o governo divulgou um pacote de medidas para o setor para atrair mais turistas e beneficiar cerca de 100 mil trabalhadores. E para falar desse pacote de outras medidas para o setor, a gente conversa aqui no estúdio da Voz do Brasil com o ministro do Turismo, Gilson Machado. Boa noite, ministro. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi. E boa noite a todos os ouvintes e telespectadores também que estão nos assistindo pelas redes sociais. Realmente, o Brasil hoje tem o maior potencial do mundo para turismo náutico. Nenhum país se compara ao nosso. São mais de 8 mil quilômetros de costa, mais de 1.200 ilhas oceânicas. E sem falar na nossa capilaridade hídrica, mais de 37 mil quilômetros de rios, lagos. Só para você ter uma ideia, eu fui em Barcelos agora, no Ministério do Turismo inaugurou o aeroporto de Barcelos, o terminal de passageiros, e eu peguei um barco e subi o Rio Negro. Você tem uma ideia, só em Barcelos tem 3 mil ilhas. Só no Rio Negro tem mais de 50 mil praias belíssimas, tão bonita, a mais bonita de Maragogi, como é que é a praia de Antunes, que nunca tiveram uma pegada de um ser humano lá. A Amazônia realmente, quem não foi, se dê a chance de ir conhecer. E falar de turismo náutico, né? Não dá para falar em desenvolvimento do turismo sem falar no nosso potencial. Pelo fato, principalmente, que nós não temos desastre natural de qualidade nenhuma. Nós não temos furacão, maremoto, terremoto. O turismo náutico no Brasil pode ser explorado 365 dias por ano. E tem outro detalhe, Gabriela. 80% da população brasileira mora na faixa de 200 quilômetros até do litoral. Grande parte da população brasileira mora no litoral. Então, o turismo náutico cresceu exponencialmente no período pós-pandemia, vem no período durante a pandemia. Muitos brasileiros que iam para o exterior, diga-se de passagem, o Brasil sempre foi um país que mandou 11 milhões de turistas brasileiros para o mundo todo, de alto poder aquisitivo, que com a pandemia esse pessoal começou a viajar aqui dentro do Brasil, começou a ser fidelizado aqui dentro, e o turismo náutico é uma grande oportunidade. E nós fizemos várias ações junto com o Ministério do Meio Ambiente também, através da normatização do mergulho conduzido, nosso programa de recifes artificiais, que já está determinado, mais de 96 pontos já plotados com a Marinha para o maior programa de naufrágio das Américas, nós vamos fazer aqui. Então é isso. A pesca esportiva também, inclusive semana passada eu estive em São Paulo, no
no Pesca e Companhia Trade Show, e um dado muito interessante: o mercado está hiperaquecido. Você quer comprar um barco hoje, motor de popa, você espera no mínimo 6 meses para poder receber sua encomenda de um motor de popa. Está faltando barco no mercado. Agora, ministro, o governo divulgou uma série de medidas para o turismo náutico, como o senhor está dizendo, entre elas estão benefícios tributários, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A eliminação de imposto de importação de veleiros e jet skis novos e usados, né? E de 18% praticamente passou para zero o imposto, e com isso a gente já vê a procura por veleiro nos Estados Unidos. Mais de 200 veleiros já foram vendidos para brasileiros que estão voltando a trazer. Aí muita gente diz, isso pode acabar com a indústria náutica de veleiro. Eu digo, qual é a indústria náutica de veleiro que o Brasil tem? Nós não temos, só se nós tivermos, temos 1 ou 2 que trabalham empiricamente de veleiros. Entendeu? E não atende a demanda, o fluxo, a demanda reprimida que nós temos. E vale a pena lembrar que cada veleiro, ele gera em torno de 2 a 3 empregos aqui no Brasil. E um barco dentro d'água, na água salgada, que é um ambiente hostil, em 5 anos ele se transforma em outro barco. Porque você gasta para eletrônicos, você gasta para fiação, você gasta com a parte mecânica, você gasta com a parte de bucim, eixo, hélice, você gasta com a parte de manutenção de casco, você gasta com a parte do velame, você gasta com tudo que isso daí. Então, praticamente, em 5 anos, a economia brasileira se aquece, além de falar na cadeia produtiva que está em torno do veleiro e do jet ski. Entendeu? E a gente tem feito também ações que é muito importante falar aqui, salientar, deixar pontuado, é que nós criamos agora o curso de condutor náutico. Nós, junto com o Ministério do Trabalho, a gente vai colocar no mercado de trabalho mais de 100 mil brasileiros que operavam sem ter uma profissão reconhecida. Por exemplo... Que benefícios que eles têm, ministro, assim, agora com essa... Primeiro nós vamos saber o que eles são, aonde eles estão e quanto eles são. E segundo, eles terão acesso a políticas públicas, por exemplo, um acordo de cooperação técnica com a Caixa Econômica que nós estamos finalizando agora, para estudar o desenvolvimento de linhas de crédito. Porque o taxista tem direito a ter uma linha de crédito específica para comprar o táxi e o condutor náutico não. Eu vou lhe dar uma ideia. São Miguel dos Milagres, eu sei porque eu moro lá. São Miguel dos Milagres tem o quê? 100 taxistas. Tem mais de 500 jangadeiros fazendo condução náutica. Isso daí traz segurança para o turista, traz segurança para o pousadeiro, para o cara que indica o passeio náutico, e traz segurança para o cidadão também, que ele passa a ser reconhecido como uma profissão. Então isso daí é extraordinário, não é? E a gente nós temos feito isso aí também. Outra coisa que a gente tem feito, o Brasil não tem, como é mesmo, a percepção não tinha até então. O presidente Bolsonaro foi muito feliz nisso, que ele é um ecoturista náutico também. O brasileiro não tinha percepção da importância do turismo náutico. O turismo náutico sempre foi tratado com bullying, como coisa de rico. Como não é para ser democratizado, é para ser de todos. Por exemplo, você vai em qualquer cidade hoje, você não tem rampas públicas para colocar seu barco. Por que não, Nazi? Ele não tem condições de pagar R$2.000 numa marina de mensalidade, mas ele tem condição de ter o barquinho dele na casa dele, coberto com a lona, e final de semana ele quer ir no lago, ou numa represa, ou no mar, ele tem que ter um acesso, uma rampa pública, que ele chegue com o barco dele, tire o barco, passa o dia curtindo, no outro dia ele leva o barco para casa. Aqui a gente não tem essa cultura que todos os países do mundo, grande parte, tem. E o turismo náutico ele tem que ser democratizado no Brasil. E é isso que o nosso presidente está fazendo. Agora, ministro, além do turismo náutico, um outro segmento que está ganhando a atenção do Ministério é o cicloturismo. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que tem sido feito para estimular esse turismo sobre 2 rodas. Bom, muito mais do que um meio de transporte, né? A bicicleta passou a ser um item de lazer e que agrega saúde e bem-estar somente em ambientes livres. Você tem uma ideia, a venda de bicicletas no período de 2020 aumentou 118% no Brasil, apesar de toda a pandemia. E agora, no mês de março, o Ministério do Turismo, junto com a Unesco, nós lançamos um edital para selecionar uma empresa que possa mapear todos os prováveis locais nos parques para ter trilhas de cicloturismo.
E esses resultados incluirão a identificação de vários mercados estratégicos também e a proposta de ações promocionais para divulgar isso daí e apoio à comercialização, que isso daí é uma grande tendência do mercado. Agora, ministro, amanhã está marcado o leilão de concessão do Parque Nacional do Iguaçu. Com isso, um consórcio privado vai poder administrar a prestação de serviços no parque. O que isso traz de benefício para o país, as concessões dos parques nacionais? Bom, um dos maiores ativos que o Brasil tem é a sua natureza intacta, não é? Então, você vê hoje, já temos outra visibilidade nos parques. Eu fui agora em Noronha, por exemplo, e a gente já vê essa acessibilidade, coisa que não tinha antes, diga-se de passagem, do governo do presidente Bolsonaro, com a qualidade que tem, com o compromisso que nós temos com a pessoa com deficiência, e justifica justamente com essa parceria público-privada, as concessões, o seu potencial. E para juntar o interesse econômico com o interesse de preservação. Então nós temos feito isso aí. Por exemplo, nós vamos lançar agora no futuro, o ecoturismo, o turismo equestre dentro dos parques. Os parques não tinham acesso a cavalos. Você tem noção quantos cavalos nós temos no Brasil hoje? O tamanho do negócio cavalo, do turismo equestre no Brasil? O Brasil hoje tem 6 milhões de equinos. O cavalo no Brasil, eu tive agora numa exposição nacional do Mangalarra Machador lá em Recife, uma etapa. O turismo de cavalo, o negócio cavalo, gera 3 milhões e meio de empregos no Brasil. Essa era a pergunta que eu ia fazer, ministro. É o potencial do Brasil para o turismo rural, que também é muito grande, e o governo também está com olhos voltados para isso. É impressionante. Só para terminar meu raciocínio, gera mais emprego o turismo equestre do que a própria indústria automobilística. E você sabe que o homem jamais será no turismo equestre, será trocado pelo robô, será substituído pela máquina. Porque você consegue fazer uma linha de montagem e fazer um carro. Mas você não consegue ensinar o robô a casquear um cavalo, ensinar o robô a fazer uma crina ou a domar um potro. Isso você não consegue. E o negócio cavalo no Brasil gera em torno de 16 bilhões de reais. Então, realmente é muito produtivo. Qual foi a tua pergunta mesmo que tu fizesse? Sobre o potencial do Brasil no turismo rural, que foi o que o senhor respondeu agora já. A gente já pode passar para a próxima pergunta. Pois é, ministro, o projeto Experiências do Brasil Rural já tem aí 8 roteiros no país. Ainda é ampliar ainda mais isso? 8 roteiros, né? 8 roteiros. Tem a Rota Amazônica, né? Do Pará, Terra-mãe do Brasil, seus caminhos, segredos e sabores na Bahia, o agroturismo do Espírito Santo, a Rota do Queijo, Terroir, Vertentes e Rota Gourmet das Terras Altas da Mantiqueira, Minas Gerais, o Caminho do Campo em Santa Catarina, Ferradura dos Vinhedos, o Roteiro Farroupilha Colonial. O Brasil, onde você vai, o que não falta são opções. Agora mesmo nós lançamos uma campanha de turismo de natureza no ano passado, num lugar chamado Cantão, no Tocantins, em Caseara. É um dos lugares mais bonitos que eu já fui e quase ninguém conhece. Alto é do Chão, no Pará, eu sempre falo, eu acho que o brasileiro ele tem sim que tirar um tempo para conhecer a Amazônia. Quem está me ouvindo e não foi ainda na Amazônia, eu digo-se de passagem, eu conheço o mundo. Eu já viajei o mundo e nada se compara à Amazônia brasileira. Eu até soltei uma frase. Quando eu fui agora em Fernando de Noronha, que nós fomos inaugurar as 14 antenas que o nosso governo colocou lá, de conectividade, porque não tem turismo sem conectividade, sem internet, né? Eu até disse, olha, Noronha hoje saiu aqui, publicado no jornal The Guardian, na TripAdvisor, como as 10 melhores praias do mundo, tá? Se eu não me engano, a Praia do Sancho, pela 20ª vez, está entre as 7 praias do mundo. Eu quero dizer que eu sou ministro do turismo, sou pernambucano, mas a praia mais bonita que eu fui, eu acabei de ver essa semana, lá no Rio Negro, na cidade de Barcelos. Então, quem está me ouvindo, que não foi na Amazônia ainda, dê uma chance à sua vida, à sua felicidade, porque vale a pena conhecer o Brasil e a Amazônia brasileira. Agora, ministro, durante a pandemia, o Ministério lançou o selo Turismo Responsável, que chegou a 31 mil estabelecimentos no país que seguiram os protocolos de segurança. Agora, com a queda dos casos de Covid, o Ministério vai manter esse selo? Esse selo daí é uma conquista de todos nós, porque os protocolos de segurança, eles servem para todas as áreas e serve também para evitar doenças como, por exemplo, a própria gripe, né, que tivemos agora há pouco tempo um surto de H3N2, hepatite, etc. Então, quanto mais seguro o protocolo de segurança tiver, melhor. Então, a gente, por enquanto, nós vamos manter sim, nós vamos manter a conversa com o ministro Queiroga, para a gente andar sempre de mão dada, porque os nossos ministros, a gente não pratica hipurroterapia. Um ministro ajuda o outro, porque um ministro interfere na área do outro. E sem saúde não há turismo.
Agora, ministro, o governo também está empenhado em trazer turistas estrangeiros para o país e tem investido aí em campanhas no exterior. Quais são as principais iniciativas nesse sentido e que mensagem levamos aí aos potenciais visitantes? A Embratur tem promovido a divulgação no Brasil do exterior com maestria. Apesar de toda a pandemia, nós ficamos restritos o ano passado a investir recursos aqui dentro do Brasil. Mas eu quero dizer uma coisa, o Brasil hoje é uma grande oportunidade. Nós temos uma média de 6 milhões de turistas estrangeiros por ano no Brasil, que é muito pouco, diga-se de passagem, menos do que a Torre Eiffel, não é? O Brasil é o país que tem um dos maiores potenciais do mundo no período pós-pandemia. Eu tive essa semana no Google, por incrível que pareça, o pessoal está deixando, por conta da guerra que está acontecendo hoje, estão cancelando viagens para a Europa e estão buscando destino na América do Sul. O americano, pessoas do mundo todo. E qual é o país hoje mais atrativo da América do Sul? Nenhum país se compara ao nosso. Então é isso. Nós temos também feito ações no Ministério que vão quebrar um gargalo que nós temos aqui no turismo, que é a falta... Os nossos funcionários têm uma deficiência muito grande na língua inglesa. Então nós desenvolvemos um método agora que você vai conseguir fazer com que o funcionário, ele com 3 meses de treinamento, ele consiga se comunicar 80% da necessidade que um turista tem. Não é um método de aprendizado em inglês, não. É um método de comunicação em inglês específico para as necessidades do trade, que essa é uma grande deficiência que o Brasil tem hoje. Tá joia, ministro. Nós agradecemos muito a sua presença aqui à Voz do Brasil. Conversamos ao vivo com o Gilson Machado, ministro do Turismo. Obrigada, ministro. Muito obrigado. Eu quero dizer que agradeço a você estar aqui e quero dizer que o turismo tem sim a capacidade de ser tão importante no PIB brasileiro quanto o agronegócio. O turismo que criou só entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022, 500 mil novos empregos de carteira assinada. O turismo que faturou 19,7 bilhões de reais em dezembro agora. E o turismo enquanto o PIB do Brasil cresceu 4,5%, o PIB do turismo do Brasil, apesar de toda a pandemia, de tudo que está acontecendo, cresceu 12,5%. Então o turismo tem sim condições de ser uma das maiores forças da matriz econômica brasileira. O governo federal lançou hoje um conjunto de iniciativas para estimular a geração de combustíveis limpos. Foram criados um programa para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e uma estratégia de incentivo ao uso de biogás e biometano. E os empreendimentos de produção de biometano foram incluídos em um regime especial de tributação. Ao consumir compostos orgânicos como lixo e restos de alimentos, as bactérias geram um biogás que pode ser purificado e convertido em biometano, um combustível que pode substituir o gás natural, o diesel e a gasolina em caminhões, ônibus e tratores, como explica Alessandro Gardeman, presidente da Associação Brasileira do Biogás. É exatamente o mesmo combustível, só que ele é renovável, mas ele é molecularmente o mesmo produto, tem a mesma potência. A Estratégia Federal de Incentivo ao Uso Sustentável de Biogás e Biometano, lançada nesta segunda-feira pelo governo federal, pretende incentivar a produção e o uso sustentável do biometano. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, o Brasil tem potencial para produzir biometano em grande quantidade e com custo menor do que outros combustíveis. Em pouco tempo, podemos ter no Brasil o equivalente a 4 vezes aquilo que recebemos da Bolívia em gás. E também sem imposto. Ou seja, é uma energia, além de própria, ela não tem esse custo elevado na ponta da linha que temos com impostos. Também foi instituído o programa Metano Zero, com o objetivo de estimular ações para